Olá para você, eu sou Érica Lima. Mais uma terça-feira, o nosso encontro marcado 22 horas no canal 8.2 TV Onda Digital. E hoje o debate político está especial. Nós vamos falar sobre a ALEAM, Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, e vamos falar sobre o quê? Vamos lá? Vamos falar sobre o trabalho parlamentar dos deputados estaduais. E a gente tem aqui conosco Jorge Lins. Muito obrigada. Eu que agradeço, Érica, pela oportunidade de estar aqui no programa, no debate político, né, que está sendo transmitido pela TV Onda Digital, no canal 8.2. Vocês todos que estão aí atentos, os telespectadores, quero aqui, obviamente, saudar cada um de vocês e também todos aqueles que estão acompanhando nos portais, né, na internet, no YouTube, no canal do YouTube da Rede Onda Digital e também do portal O Convergente. Né? É um prazer enorme poder estar aqui. Você que é uma comunicadora, uma jornalista que eu admiro muito, seu portal, eu leio muito o portal O Convergente e nós estamos juntos aí nessa caminhada e para mim é um prazer ser entrevistado por você. Obrigada, Jorge. Hoje o nosso debate político ele tem uma nova configuração. A gente já se encontrou outras vezes em outras entrevistas, né? Principalmente quando você estava ainda como pré-candidato, lembra lá? Isso. E aí você veio depois, quando logo assumiu o mandato, e 6 meses se passaram. Em 6 meses à frente do mandato de deputado estadual, o que você tem feito na ALEAM? Conta pra gente. Então, com certeza tem sido uma experiência formidável. A política, para mim, ela sempre foi vista, no caso, a atuação de um político, né, no caso, no parlamento estadual, exemplo do que meu pai sempre fez, sempre foi vista para mim como um propósito de vida. A gente sabe da importância que um político, né, tem na sociedade no que diz respeito a promover ou pelo menos a ajudar nas transformações que a gente sabe que o nosso povo sofrido almeja e deseja e cria essa expectativa exatamente nessa figura que são os políticos. E nesses 6 meses como deputado, eu tenho com certeza aprendido muito, aprendido com os colegas, né, entendendo um pouco ainda, a gente está aí nesses 6 meses, tem muita coisa ainda para aprender, mas já hoje, já mais ambientado com a dinâmica do parlamento, como é que as coisas funcionam, e eu sempre procurei ao longo desses 6 meses imprimir qualidade na minha produção legislativa, porque a gente sabe que é importante a gente trabalhar isso de forma minuciosa para que os projetos de lei não simplesmente sejam aprovados e não tenham utilidade. Nós temos que pensar em projetos de lei que possam ser úteis para a população, que possam efetivamente beneficiar o povo. Então, a gente está nessa luta, atuando, levando pautas importantes, mesmo que não sejam atrelados aos projetos de lei, mas pautas muito atuais, como, por exemplo, a questão de matrizes econômicas, que a gente precisa estar pensando em novas matrizes, já que a Zona Franca passa, ao longo de todos esses anos aí, essas constantes ameaças. Nós tivemos uma reforma tributária que, graças a Deus, assegurou os benefícios fiscais aqui para o nosso polo industrial de Manaus, mas é importante a gente levar pautas e, assim, se preparar, e graças a Deus eu tenho uma equipe que proporciona para que eu tenha essa atuação na Assembleia, e eu fico muito feliz de estar hoje no Parlamento, e volto a dizer, com esse propósito de bem servir a população do nosso estado do Amazonas. A TV Onda Digital, ela passa, né? Ela é transmitida também em Manaus, mas nos municípios de todo o estado do Amazonas. Então essa nossa conversa, ela é fundamental para principalmente as pessoas que estão assistindo a gente entender o que é a atuação de um deputado estadual. Você, filho de Belamino Lins, né, mais conhecido como Belão, passou por esse processo, foi colocado também que o filho do Belão, mas hoje você é um deputado estadual, médico, não é verdade? Isso. Como é que é essa transição? Como foi isso para você? Essa transição de vir como um filho de Belamino Lins, ganhar uma eleição logo de no primeiro mandato, assumindo, primeira vez que você concorreu, mas você era médico e agora você é um deputado estadual. Com certeza, inclusive ontem meu pai brincava comigo que na campanha eu era o filho do Belão e que agora ele é o pai do George, porque realmente as posições mudaram. Se inverteram em relação à questão do parlamento. Sem dúvida, Érica, não é simples para mim, até porque o meu pai, ao longo de 32 anos de vida pública, quer dizer,
uma vida pública inquestionável, né, de sucesso. São 8 eleições consecutivas, como ele diz, são 8 vestibulares que ele teve que passar para poder realmente ele exercer sua atividade, exercer sua profissão como político. E eu volto, né, a dizer para vocês que não é fácil, porque a gente tem aí toda uma carga, toda uma história que eu preciso dar sequência. Sim. Apesar de que, graças a Deus, eu posso dizer aqui para você e para todos vocês que eu me preparei para esse momento. Não foi simplesmente, o George vai ser o candidato e pronto, porque nós temos que colocar alguém. Não foi um processo. Eu fui me preparando, mesmo na minha atuação como médico. Desde 2019, eu comecei a visitar o interior, ajudando o povo do interior, realizando mutirões de cirurgia, com todo o conhecimento que eu tive na minha formação como médico, cirurgião geral, urologista, a minha experiência em São Paulo, o primeiro cirurgião amazonense que passou a ter certificação em cirurgia robótica. Eu não queria, eu entendia que eu tinha que usar isso a favor da população mais carente do nosso estado. Foi quando, em 2019, nós iniciamos essa empreitada de visitar o interior. E aí, naturalmente, as coisas foram acontecendo e eu passei a ser o candidato. Uma vez que meu pai declinou, não houve nenhuma pressão para que ele declinasse, né, para ele se candidatar, né, no caso, para sua reeleição, para o 9º mandato. Ele mesmo optou por livre e espontânea vontade e falou que eu seria o candidato. E eu já estava preparado. E, graças a Deus, nós vencemos a eleição. Digo nós vencemos porque foi eu e ele. Nós vencemos. O meu pai foi responsável por, eu diria, 85%, 90%, mas eu tive meus 15%, 20% pela minha atuação como médico na capital e também no interior do estado do Amazonas. Para você ter uma ideia, de 44.520 votos, 38.527 foram do interior. Portanto, eu quero aqui agradecer ao povo do interior que confiou em mim este mandato que eu estou exercendo e que, se Deus quiser, será um mandato que vai gerar muitos frutos, que vai levar muitas benfeitorias e muitas ações para os nossos irmãos e irmãs do interior do estado. Eu sei que 6 meses, principalmente iniciando um mandato, é pouco tempo. Porém, já é tempo suficiente de você dizer assim, não, Érica, eu sei meu campo de atuação, sei qual é a pegada que eu vou estar, né, levando daqui por diante. Dentro de erros e acertos, vamos falar primeiro sobre erros, né? Qual é o principal acerto que você tem agora, um grande orgulho, né, durante esse tempo de atuação como deputado estadual? Olha, o meu grande orgulho, e é um projeto que eu sempre idealizei e prospectei ele, mesmo antes de me tornar um deputado, eu vou te dizer que essa ideia, é uma mistura de ideia com angústia também, nasceu ali no ano de 2020. Naquela altura eu fui candidato a vice-prefeito em Manaus, mas eu era assim um pouco incomodado com essa questão. E o que eu estou falando? Estou falando da educação financeira. E nós aprovamos um projeto de lei na Assembleia, o projeto de minha autoria, coautoria é da deputada Débora Menezes, que implementa o programa de educação financeira nas escolas. Eu mesmo, em 2020, percebi que eu não sabia nada de educação financeira. Então foi quando eu comecei a estudar e comecei a entender melhor essa relação, né, nossa com o dinheiro, como é que a gente pode fazer investimentos, conhecer os produtos financeiros, como você pode avaliar uma empresa, fazer uma análise fundamentalista de uma empresa ou análise gráfica. Então eu fiz uma imersão nesse universo e eu vi o quanto ele é fantástico e o quanto ele me permitiu fazer alguns planejamentos e realizar alguns sonhos também. Então, eu era incomodado porque se eu me considerava um analfabeto funcional em educação financeira, então eu sabia que muitos cidadãos brasileiros também o são, né? Então é importante a gente pensar em construir algo assim, e esse com certeza, na minha opinião, e foi sancionado pelo governador, né, foi sancionado pelo governador nosso projeto de lei, né, que hoje é uma lei que implementa a educação financeira. Essa com certeza foi uma grande conquista nesses primeiros 6 meses. Essa é uma pauta extremamente importante. Ela vai começar a entrar em vigor mais ou menos como? Como é que está essa discussão com os profissionais de educação? Então, na realidade, nós temos aí uma audiência na próxima terça-feira com a na Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, com a secretária Cuca Chaves, exatamente para que a gente possa discutir como é que vai acontecer essa implementação. Pelo projeto, a ideia é não fazer com que a educação financeira ela entre como
um conteúdo transversal nas escolas, porque o nosso entendimento da minha equipe é que isso não permite à criança ou adolescente, ao jovem, que ele tenha uma contextualização, que ele possa ter um aprendizado de forma integrada. Porque não adianta, Érica, você ter um professor de matemática que vai falar de matemática financeira. Aí ele sai e vai para a história. Ele vai falar da história da política monetária do Brasil nos últimos 100 anos. Então, não é contextualizada. Então, a educação financeira ela tem que ser uma disciplina. Sim. E aí o nosso projeto advoga que esta disciplina seja ministrada no contraturno das escolas, portanto, quem estuda de manhã pode ter acesso ao curso à tarde, quem estuda à tarde pode ter acesso ao curso pela manhã, ele é extracurricular, até porque seria inconstitucional a gente advogar algo que pudesse mudar, né, com a grade curricular das escolas em pleno ano letivo. Então a ideia é fazer que a educação financeira comece dessa forma, mas que seja como se fosse uma disciplina. E aí, nessa parceria com o CETAM. O CETAM tem já o corpo técnico, Cursos profissionalizantes, né, os profissionais, os economistas, e lá nós temos cursos, inclusive, de educação financeira, tem curso de empreendedorismo, que com certeza vão somar. É claro que a abordagem, né, do ponto de vista pedagógica, para as crianças, ela tem que ser diferente. E aqui eu quero citar, eu conheci recentemente a Malu Lira, que ela tem uma página no Instagram, @malufinanças. Ela tem 13 anos de idade, Érica, e ela é, assim, com certeza, eu não tenho a menor dúvida, um grande expoente que nós temos aqui do nosso estado do Amazonas, do ponto de vista, aí, claro, especificamente da educação financeira. Né? 13 anos, já é autora de livro, ela tem todo um material didático voltado para as crianças, e são esses valores que a gente precisa conhecer, os nossos valores, os valores da nossa terra, do nosso estado do Amazonas. Eu fiquei muito feliz de conhecê-la e, com certeza, pretendo levá-la à Assembleia para que ela possa falar um pouquinho da história dela e também até na Secretaria de Educação, porque é importante a gente começar na infância, desde criança, para que a criança comece a entender essa relação nossa com o dinheiro. Agora, falando de valores, né? Vamos falar sobre partido político. Você é direita, esquerda, centrão, conservador, como é que é? Vai mudar também? Vamos lá, se a gente for parar para pensar, né, na questão do meu posicionamento político, né, partidário, ideológico, eu me considero centro-direita, tá certo? Por quê? Porque eu prezo pela família, eu sou cristão, né, então eu tenho as minhas raízes, né, nessa questão do cristianismo. Então a gente sabe que isso aí é um alinhamento mais voltado para a direita. Mas eu sou centro porque eu não concordo e não acho que radicalismos resolverão os nossos problemas, os problemas da população. Né? Então, eu não me considero um esquerda nem um direita. Eu sou centro-direita porque eu tenho alguns pensamentos, algumas ideias em relação a determinadas situações que a esquerda muitas vezes não segue, mas eu sou centro, eu gosto de me dar bem com a esquerda, eu gosto de me dar bem com a direita. Acho que a gente precisa entender que o que interessa para nós, enquanto políticos, é o povo, é a população que sofre, que precisa, que deposita em nós esperança, e é nisso que eu foco. Então, graças a Deus, isso aí... Em relação ao partido? Em relação ao partido, eu hoje sou do União Brasil, fui eleito pelo partido União Brasil, na Assembleia eu estou como líder do União Brasil, que é o partido do nosso governador Wilson Lima, que é o nosso líder político, o meu líder político, o governador que eu acredito que tem promovido transformações em todo o estado, e especialmente o interior do estado, levando muitas ações para o interior, e eu pretendo ficar no partido, no União Brasil. Eu assim, me sinto muito feliz, é um partido de centro, né, talvez centro-direita também, então até nisso eu estou bem alinhado com o partido que eu pertenço. Nós temos um quadro aqui interessante, que é o jogo das cartas. Né? Muito bom. Nesse jogo das cartas, eu vou embaralhar aqui, vou botar para cá, que é para você não ver, né? Vou embaralhar bastante. E aí, para a gente ser bem prático, nesse jogo das cartas, eu vou fazendo várias perguntas, você vai respondendo, e você vai tirar depois 3 cartas. E aí você vai falar sobre esses personagens, essas personalidades que estão aqui nessas cartas. E aí, antes disso, a gente vai começar agora a falar sobre, né, bastidores da política. A Lean voltou às atividades legislativas. E aí, se hoje, você já como deputado estadual, a Lean, ela era aquilo que você imaginava? Com certeza.
veja, a minha condição ela é um pouco diferente, talvez, daqueles parlamentares que, junto comigo, estão no primeiro mandato. Porque o meu pai, ao longo de 32 anos, é claro que não foi todo esse tempo que eu acompanhei a vida pública, quando ele começou eu tinha 6 anos. Mas a partir de uma certa etapa da minha vida, eu passei a acompanhar de perto a atuação. Eu assisti a TV Alean. Eu falo isso para poucas pessoas, mas estou falando aqui para ti. Então eu gostava, eu me envolvia muito. Então eu já sabia como é que funcionava e também pelas coisas que meu pai me dizia. Então eu considero que eu não tive assim nenhuma surpresa. Eu acho que é diferente aquilo que eu falei no início. É diferente você estando fora e de você quando você está dentro. É claro que tem as diferenças e eu senti um pouco essa mudança, né? Eu era médico, eu atuava dentro dos hospitais, nos pronto-socorros da cidade, fazendo cirurgias no interior do estado, fazendo cirurgias na capital, e aí simplesmente mudou o meu dia a dia, a minha rotina, mas eu já entendia, eu já sabia como é que funcionava. Se a gente fosse fazer uma aposta, um bolão, alguma coisa assim, né? Você, aqui agora, né? Teria coragem de dizer assim mais ou menos para mim, Érica, eu já sei quem é que vai ganhar a eleição para a Prefeitura de Manaus. Sugere, não sugere? Ou ainda está vendo aí as Olha, mudanças? eu acho que o momento requer isso, uma certa cautela em relação a se posicionar sobre este assunto. Como eu disse a você, nós temos que seguir uma orientação política, né? Como eu disse, o nosso líder é o nosso governador Wilson Lima. Eu posso dizer que, além dele, eu também tenho outros 2 líderes, que é o deputado federal Átila Lins, meu tio, e também meu pai, o ex-deputado Belão, o Belarmino Lins, que agora é superintendente adjunto de operações da Suframa. Então, a gente precisa... E o Belão vai vir ou não vai vir para essa eleição, né, para a prefeitura? A gente sabe que tem os municípios aí, né? Isso. Vai concorrer a algum cargo como esse? O que ele tem falado? O meu pai, o Belão, ele tem realmente se entusiasmado com essa possibilidade de se candidatar a prefeito. Qual é o município? O município de Fonte Boa, que é a terra dele, a terra natal dele, onde ele nasceu, onde ele viveu até os 14 anos, e a terra que ele sempre amou. Enfim, tem todo um contexto por trás dessa vontade dele de se candidatar e de se tornar um prefeito do município de Fonte Boa. E nós estamos aqui, eu, na condição de filho e também de deputado, eu estou aqui para apoiá-lo. Porque meu pai, graças a Deus, no auge dos seus 77 também, anos, né? Ele tem saúde física, ele tem saúde mental, ele tem totais condições de enfrentar uma campanha à prefeitura, né, no caso do município de Fonte Boa, e, se Deus quiser, chegando na prefeitura, fazer um bom trabalho para ajudar os nossos irmãos fontiboenses. Vamos tirar essas cartinhas aí. Vamos lá. Não vai olhar, né, Jorge? Vamos olhar. Tirando aí, são 3, pode tirar. Vamos lá, mais uma. E aí, mostra aí como se fosse um jogo de cartas aí para as pessoas verem. Pode tirar. Quem foi que você pegou aí? Aqui, ó. Felipe Souza, deputado. Felipe Souza. Uma palavra para o Felipe Souza. Fale aí pra gente o que você acha dele. Felipe Souza é um grande parceiro, tem se revelado um grande amigo no parlamento. Tenho aprendido muito com ele, é o nosso líder do governo, e para mim é um prazer enorme estar no parlamento e compartilhar das experiências que ele já viveu, enfim, dos aprendizados que ele já teve ao longo da sua vida pública. Ele que foi vereador antes de ser deputado, com certeza é um grande amigo que eu tenho no parlamento. Felipe Souza, um abraço. Comandante Dan. Grande amigo, um grande parceiro, um gentleman, né? Sem dúvida nenhuma, é um deputado, talvez, de todos nós, o que é gentleman mesmo. É uma pessoa muito educada, eu até brinco com ele, que ele tem toda aquela liturgia no tratar, né, com os colegas, e eu, da mesma forma, eu gosto da liturgia, eu tenho esse respeito. Ele que foi comandante da Polícia Militar do Estado do Amazonas, eu o chamo de comandante. Comandante Dan, como é que vai Vossa Excelência? Tudo bem? Então, um grande parlamentar, atuante, que leva pautas importantes sobre a segurança pública, sem dúvida nenhuma, um grande parceiro, um grande amigo também no parlamento. Um abraço, comandante Dan. Qual é a próxima? Débora Menezes.
Débora Menezes também, uma grande parceira, uma lutadora incansável, né, pró-direita. Né, a Também gente sabe, primeiro mandato, né? primeiro mandato, assim como eu, uma grande amiga, uma grande parceira no parlamento, atuante, combativa, ela segue com os seus princípios, com aquilo que ela acredita, e ela vai sem olhar para o lado e segue em frente. Eu tenho muita admiração pela coragem, pela determinação dela. É uma grande parceira, uma grande amiga também no parlamento. Um abraço, Débora. Agora, quem você já teve o desprazer de estar na Assembleia Legislativa? Olha, Tem alguém? graças a Deus não tem. Eu costumo dizer que todo um ambiente de trabalho, porque a gente está ali falando da Assembleia, tudo bem, tem as suas particularidades. Mas todo um ambiente de trabalho, nós temos que sempre buscar manter uma boa relação com todos que ali trabalham. Desde o porteiro, dos faxineiros, das pessoas que nos servem, até, no caso, na Assembleia, até os deputados, né, que representam efetivamente, são membros do poder. É importante a gente manter essa boa relação e, graças a Deus, apesar da gente, né, com alguns colegas, a gente divergir em alguns pontos, isso faz parte, nós estamos numa democracia, nós vamos convergir em muitos pontos, vamos divergir em outros, mas o mais importante é manter a respeitabilidade entre nós, né? Sem ofensas, sem denegrir ninguém, é a gente discutir, debater com altivez, com equilíbrio, serenidade, que é uma coisa que eu sempre defendi na Assembleia. Agora, voltando sobre a questão da atuação parlamentar, principalmente a gente já está quase finalizando o programa, eu vi que você está fazendo também muitas ações, né, de saúde, política de saúde, nos municípios do estado do Amazonas. Você é urologista e também fui acompanhando que você está apresentando algumas tecnologias em termos também de cirurgias. E aí eu fiquei, olha, o Jorge, além de deputado estadual, ele também, né, está fazendo cirurgias. E aí eu queria que você desse rapidinho esse spoiler pra gente, né, pra gente quase já finalizar, porque as pessoas estão assistindo, é um tema muito importante e você é um especialista na área. Perfeito, com certeza é um assunto que me entusiasma bastante. Nós temos que pensar hoje, se tratando de estado do Amazonas, onde mais a gente verifica uma deficiência por parte da população de acessar uma saúde de qualidade. O interior do estado. Eu que percorri o interior, eu sei como é que funciona, e a gente sabe que, por exemplo, lá, o cidadão do interior, a cidadã, eles não têm um cardiologista que possa atendê-lo, eles não têm um endocrinologista, ele não tem um médico especialista, muitos municípios não têm cirurgião, não têm ginecologista. Então, com base nisso, é que eu realmente sou um entusiasta da ideia de interiorizar a medicina especializada. O povo do interior, ele não tem que vir para cá. Nós, os médicos que têm que ir para lá, o Estado como um todo precisa trabalhar, e já está trabalhando. Eu mesmo participei dos mutirões de cirurgia antes de me tornar deputado, que era uma ação do governo do Estado, de ir para os municípios, de atender a população interiorana, realizar cirurgias no seu município de origem, porque para essas pessoas é muito sofrido elas terem que vir para cá, longe da família, longe de casa, sem dinheiro para se manter aqui, né, sem condições. Por mais que a prefeitura dê uma ajuda de custo, não é suficiente, porque Manaus é cara, uma cidade cara, e para ela se deslocar até o hospital e depois voltar para casa, daí da sua casa para fazer o exame, então ela gasta, porque tem a passagem de ônibus, então fica tudo muito difícil para essas pessoas. E aí, entrando um pouquinho na questão da tecnologia, que é um assunto que também me entusiasta, né, tecnologia voltada para a saúde, eu, como disse, fui o primeiro amazonense a me certificar, né, para realizar cirurgias robóticas. O meu contato com a cirurgia robótica é desde 2015, então eu realizo cirurgias, tenho que, obviamente, levar para São Paulo, porque essa tecnologia ainda nós não dispomos aqui em Manaus, mas o governador Wilson Lima já afirmou o compromisso de trazer essa tecnologia para a população que depende do SUS, mais especificamente no Hospital Delfim Aziz. Também, conversando com o superintendente do Hospital Universitário Getúlio Vargas, existe uma parceria com a Samsung para que também chegue neste hospital, que também é 100% SUS, a plataforma robótica, que é o Robô Da Vinci, para poder ajudar e oferecer à população o que há de mais top em termos de saúde. Muito importante isso, a gente vai finalizando. Eu agradeço muito a sua presença aqui, deputado. As pessoas estão assistindo, inclusive nós vamos ter agora o que é o Fala Povo, onde as pessoas vão falar sobre a atuação de deputados estaduais, parlamentares da Assembleia Legislativa. É a opinião das pessoas. Muito obrigada por esse momento aqui conosco no debate político. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Érica,
dizer para mim é uma satisfação enorme estar aqui na sua companhia, debatendo, falando de uma paixão da minha vida, que é a política. Sem dúvida nenhuma, a medicina e a política são as minhas duas grandes paixões. E eu quero dizer aqui a todos vocês, telespectadores que nos acompanham, nós estamos nesta missão como deputado estadual com o propósito de bem servir, de trabalhar para atender coletivamente a população do estado do Amazonas, sempre de forma honesta, de forma íntegra, serena, equilibrada, buscando debater, buscando alternativas para solucionar os problemas de cada um de vocês. É com esse espírito que eu fui eleito e com certeza será com esse espírito que eu vou finalizar meu mandato daqui a 4 anos e quem sabe voltar para o parlamento, me reelegendo em 2026, que com certeza o trabalho precisará ser continuado. Um abraço a cada um de vocês. Vamos à luta, porque a luta do povo é a nossa luta. Agora vocês vão acompanhar uma reportagem onde a gente vai mostrar os impactos de uma boa atuação, de uma má atuação, de uma mediana atuação dos deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. A gente quer mostrar como as famílias podem melhorar suas vidas quando a gente tem um trabalho muito bom na política. Eu sou a Érica Lima, do Debate Político. A gente está aqui no Café do Rony, no centro da nossa cidade de Manaus, e eu estou aqui com a dona Edilamar. Ela que vai já tomar o cafezinho dela, mas deu uma paradinha para falar com a gente. Dona Edilamar, hoje eu gostaria de saber da senhora a sua opinião, né? O que a senhora acha que o deputado estadual faz? Olha, o que ele faz, ele deixa a desejar, porque muitos deles não fazem mais nada. Se a senhora parar agora e eu perguntar assim, a senhora lembra o nome de algum deputado estadual? Que eu votei, olha, eu até esqueci, porque eles não fazem nada pela cidade, nada pelo povo. Não... Até sair de rota de deputado. Até, inclusive, vou até deixar de votar. E se agora eu parar e perguntar da senhora assim, a senhora sabe me dizer o nome de algum deputado estadual da Assembleia Legislativa? Olha, eu votei no irmão do Davi Almeida. Daniel Almeida, Daniel Almeida, eu votei. Inclusive, E está acompanhando o trabalho dele? Não estou acompanhando. E aí, falando sobre a sua vida, né? O que a senhora gostaria, o que lhe faria muito feliz hoje? O que mudaria a sua vida hoje para melhorar, para a senhora se sentir bem? Olha, para melhorar a minha vida, eu gostaria que a saúde fosse mais assistida, a educação, né? E a segurança pública. Eu me preocupo mais com governadores. Aí eu volto mais nele, presidentes. Para deputados, dificilmente eu voto, fica mais em branco. Eu voto para não perder o voto, os direitos que eu tenho, mas eu não ligo muito para esse pessoal, não. Você sabe o que o deputado estadual faz? Não, para falar bem a verdade, não sei, mas eu vejo algumas publicações dele, né? Não só aqui na nossa cidade, como nos interiores também. Muitas coisas boas, pelo visto, né? Você trabalha aqui no centro também, né, Natalina? E eu quero perguntar de você o seguinte, o que a política, o que os políticos poderiam fazer para melhorar a sua vida e a vida das pessoas que você conhece? Eu acredito que para melhorar as nossas vidas, eles poderiam organizar melhor os camelores, por exemplo, né? E auxiliar também os camelôs, que é muita desorganização e, querendo ou não, vira um tumulto muito grande, ainda mais quando chega o final do ano. E aqui a gente vai finalizando mais um debate político. E eu quero deixar uma mensagem para você. A atuação política, ela é importante nas nossas vidas. O comprometimento ou a falta de comprometimento, ela pode impactar muito, mas muito diretamente, a qualidade de vida das pessoas. Não só do Amazonas, como no Brasil. Mas a gente não pode perder a esperança. É um programa como esse, com um debate democrático, que a gente tem que informar a você que está nos assistindo a importância de você acompanhar o deputado estadual que você elegeu. Daqui a pouco a gente tem outras eleições, mas aí eu te convido a responder. Você lembra qual é o deputado estadual, ou o vereador, ou o deputado federal, ou senador que você votou nas eleições passadas? Isso é uma boa reflexão.